A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, a paz do Senhor Jesus, povo promessista, como vocês estão? Temos um dever de casa. Vocês leram um livro, uma carta das Escrituras Sagradas nesta semana? Esse era o dever de casa. Ler a Bíblia e compartilhar com alguém. Você conseguiu ler? Meu irmão, você conseguiu ler a Bíblia essa semana? Coloque aqui, olha, nos comentários aqui no chat. Eu li a carta de Paulo aos Filipenses, ou o livro que você leu. Eu compartilhei a mensagem do Evangelho de Jesus com alguém. Coloque aqui, olha, nos comentários. Estamos iniciando o Sala Pastoral com esta pergunta. Você fez o dever de casa? Eu, pastor Adel, essa semana eu li 2 cartas essa semana. 2 cartas, o meu dever, cumprindo aqui com vocês aquilo que nós estamos pedindo todas as semanas nesta série, Pense Biblicamente, ou biblicamente, na intenção de que nós estejamos com o coração inclinado para as Escrituras Sagradas. Bom, nós vamos fazer o intervalo e eu gostaria que você tirasse 15 segundos para me ajudar agora, compartilhando o link, comentando, participando com a gente. Nós vamos para a vinheta e voltamos logo após 15 segundos. Olha aí, estamos de volta, Sala Pastoral desta sexta-feira. Muito bom estar com todos vocês. Você já compartilhou o link? Já deixou o seu comentário? Então nós vamos agora para o nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre a Bíblia, uma mensagem abrangente. Como a Bíblia chegou até você? Como a mensagem escrita, esta mensagem aqui, chegou para você, para a tua família, como a Bíblia chegou para nós. Para que nós, promessistas, pudéssemos declarar hoje que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, autoritativa, verdadeira, clara, suficiente, muita gente padeceu. Irmãos e irmãs, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, tiveram as suas vidas, às vezes, restritas. Muitos sofreram, muitos foram aprisionados, muitos sofreram torturas, muitos morreram por conta das Escrituras Sagradas. Hoje, a Igreja Adventista da Promessa pode declarar no seu doutrinal que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas para chegar aqui, muita gente sofreu. Eu gostaria de falar sobre esta mensagem abrangente das Escrituras Sagradas. Tem uma frase que eu gosto bastante. Ela vai dizer que a Bíblia criou a igreja e a igreja sustenta ou mantém a Bíblia. Ou seja, a mensagem bíblica, ela leva a igreja para o Pentecostes. E no Pentecostes nasce a igreja. A partir dali, a igreja tem a responsabilidade de traduzir a Bíblia, de preservar os documentos bíblicos para que as gerações futuras também tenham conhecimento ou tivessem conhecimento das Escrituras Sagradas. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar especialmente de 3 épocas importantes das traduções bíblicas nesses últimos anos. Gostaria de destacar que na época de Jesus, tanto Jesus quanto os seus discípulos, eles tinham os textos do Antigo Testamento em hebraico. Eles usaram este texto. Mas nós também vimos no primeiro programa que os textos gregos eram usados pela igreja. Isso, a tradução feita antes de Cristo. A Septuaginta começou ali em torno do ano 250 a.C., alguns vão colocar como término 150 anos antes de Cristo, ou seja, na época de Jesus, nós tínhamos textos hebraicos do Antigo Testamento e textos gregos do Antigo Testamento.
logo após, final do primeiro século, nós tivemos a conclusão do Antigo Testamento, em Jâmnia, pelos judeus. Mais tarde, no final do quarto século, nós tivemos a conclusão do cânon bíblico do Novo Testamento. E de lá para cá, como aconteceu as versões, as traduções, como aconteceu o desenvolvimento, a abrangência das Escrituras Sagradas, para que outras gerações também tivessem conhecimento desta palavra que é a Bíblia Sagrada. Por que eu faço esse destaque justamente nesta sexta-feira? Porque nós estamos na Semana da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. Nós comemoramos o Dia da Bíblia. Muitas igrejas nossas vão comemorar o Dia da Bíblia. Estarão fazendo palestras, pregações. O mundo comemora o Dia da Bíblia. Agora, como a Bíblia chegou para nós brasileiros ou para nós promessistas? Eu vou falar para vocês de 3 momentos importantes. O primeiro momento é a grande consolidação de textos entre o ano 200 e o ano 300 depois de Cristo. Bom, estou falando dos textos em latim. Entre o ano 200 depois de Cristo e ali pouco mais do 300 e poucos depois de Cristo, muitas versões latinas da Bíblia, textos traduzidos do grego e hebraico para o latim, eles eram enviados para as igrejas do Império Romano. E muitas traduções ou versões da Bíblia, elas tinham muito o jeito de cada tradutor. Então, quando a igreja vai se organizando, ela precisa de um texto que seja usado por toda a cristandade do Ocidente, especialmente dentro do Império Romano. No ano 381 d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial de todo o Império Romano, no ano 381. Então, no ano 400 d.C., foi publicado a versão latina da Bíblia, que também é chamada de Vulgata Latina, ou um latim comum, vulgar, um latim popular, e coube a Jerônimo, um grande conhecedor das Escrituras Sagradas, especialmente do hebraico. Ele foi orientado, ele foi ordenado pela Igreja Romana, pela Secretaria da Igreja de Roma. Damaso, que era secretário de Roma na ocasião, ele convoca Jerônimo para esta grande obra, Então, Jerônimo é responsável para traduzir a Bíblia do hebraico para o latim. E uma versão oficial surge no Império Romano para que a cristandade pudesse, então, seguir esta palavra autorizada pela Igreja de Roma. Essa versão é chamada de Vulgata Latina, como eu já vos disse. Bom, a partir dali, a igreja, especialmente quando surge a Igreja Católica, ela vai usar a Vulgata Latina até os dias de hoje em alguns lugares do mundo. Então, a Bíblia é amplamente usada pela Igreja Católica. Os textos latinos das Escrituras Sagradas. Depois, mais tarde, o Império Romano, ele é dividido em 2 partes. Uma parte fica com o Ocidente, outra parte com o Oriente. Essa foi uma divisão para melhor administrar o Império Romano e ele já estava em decadência. Agora, por que eu faço esse destaque aqui sobre a divisão do Império Romano? Porque justamente nesta divisão surge uma escola de tradução de textos bíblicos. Havia uma cidade que hoje fica na Turquia, chamada Bizâncio. Bizâncio, ela é rebatizada depois, Constantino Magno, ele dá o nome dessa cidade, ou ele troca o nome dessa cidade para Constantinopla. E em Constantinopla, muitos estudiosos das Escrituras Sagradas do Oriente vão para lá para trabalhar em textos bíblicos. E a partir de Constantinopla, ou o Império Bizantino, surgem os grandes textos, ou as grandes famílias de textos bíblicos bizantinos. O Império Bizantino, ele fica em evidência
conquanto já no final desse longo período ele entra em decadência, mas ele permanece nesta administração por quase 1.100 anos. E é justamente nesta parte do mundo e debaixo da administração bizantina que os textos bíblicos florescem no Oriente. No Oriente. Roma cai depois, mais tarde Roma cai, os chamados vândalos, todos aqueles grupos, vários grupos que tentam invadir Roma, eram chamados de vândalos ou de bárbaros, né? Os bárbaros, eles invadem Roma, Roma cai na mão dos bárbaros, mas o Império Bizantino continua, inclusive com a sua administração religiosa. O Império Bizantino tem como administração a Igreja Católica muito mais voltada para uma versão oriental da Igreja Católica. E este tempo, esta época, muitos textos bíblicos foram ali traduzidos, foram preservados, especialmente de 554 depois de Cristo até perto da Reforma Protestante, quase ali 1500. Então, as grandes famílias que surgem ali, mais tarde, elas serão conhecidas como famílias majoritárias, ou seja, a grande maioria dos manuscritos bíblicos são ali preservados, são ali traduzidos e as outras gerações, ou os séculos vindouros, herdam esses textos bíblicos e mais tarde, Martinho Lutero vai herdar um texto que vem da família bizantina. Então nós temos a versão latina, a Vulgata Latina, que ela vai surgir ali no quarto século. Depois nós temos toda a família de textos bizantinos das Escrituras Sagradas. Por 1000 anos florescem as traduções de Bíblia, de textos bíblicos, de códices, né, que eram os grandes textos bíblicos no Império Bizantino, e mais tarde os reformadores terão acesso a esse material. Não só os reformadores. João Ferreira de Almeida também herda esses textos bíblicos. Então, de onde vem a nossa Bíblia em português? Vem lá da família de textos bizantinos, lá do Império Bizantino. Então nós temos esses textos chegando ali até perto da Reforma Protestante, os tradutores que vão entregar o material traduzido já para Martinho Lutero, eles vão entregar esse material primeiro em 1516 e depois a versão final 1533. Alzevir, ele vai traduzir a partir de 5 manuscritos bizantinos, ele vai traduzir o Novo Testamento. Ele condensa o Novo Testamento a partir de 5 textos bizantinos. Esses textos bizantinos, eles são chamados de textos recebidos ou textos receptos. Então agora nós estamos mudando de família. A família bizantina, ela está sendo agora trocada pelos textos receptos, que é o texto que Martinho Lutero e João Ferreira de Almeida vão ter acesso. E quando surge este termo, textos receptos? Justamente no prefácio de 1533, nós temos então os textos recebidos, né? Foi a partir desse texto das Escrituras em grego que Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão. E este texto traz, ali como se fosse no seu prefácio, esses são os textos recebidos. Ou seja, Alzevir e outros estudiosos da Bíblia, nós vamos ter Erasmo de Roterdã, que também está traduzindo textos bíblicos. Nós temos esses textos chegando especialmente na Alemanha, e eles são considerados textos recebidos. E a partir, então, da Reforma Protestante, os textos receptos, TR, você vai encontrar na sua Bíblia TR, às vezes, textos receptos. Esses textos, eles são usados para as traduções modernas, no Ocidente, das Escrituras Sagradas. Bom, nós temos 2 grandes famílias de manuscritos. Imaginemos 5.000 e poucos manuscritos que nós temos hoje.
nós temos quase 300 manuscritos, que eles são maiúsculos. E nós temos quase 5.000 manuscritos minúsculos. Os textos bizantinos eram textos minúsculos. Os textos receptos, ou os textos recebidos, são textos minúsculos. Nós usamos como base para as nossas Bíblias no Ocidente, especialmente no Brasil, a de João Ferreira de Almeida, a primeira, João Ferreira de Almeida, 1681, nós usamos os textos minúsculos. Então, a família minúscula dá origem aos textos recebidos, que depois são usados para as traduções modernas. E assim, nós temos a Bíblia nas versões do Ocidente. Bom, então Martinho Lutero e os demais reformadores, eles recebem esses textos. A partir desses textos, eles vão traduzir para o alemão, por exemplo, para o inglês, para o espanhol e para o português. Os textos receptos são usados também por João Ferreira de Almeida. Então nós temos os reformadores que usam esses textos e nós temos também João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele vai usar também esses textos para produzir uma Bíblia completa em português. Por quê? Porque outros textos fragmentados foram feitos ao longo dos anos. Antes mesmo, em torno de 1530, nós já tínhamos alguns textos bíblicos em português. Mas eram livros da Bíblia, partes da Bíblia, porção da Bíblia, especialmente do Pentateuco. Quem tem esta responsabilidade, e uma grande responsabilidade, é João Ferreira de Almeida. Então a tradução do grego, ou do hebraico para o grego, do hebraico e do grego para o português, coube a este homem, que é importante para a gente, tanto em Portugal quanto nas colônias portuguesas, especialmente no Brasil, a João Ferreira de Almeida, esta responsabilidade. Então, João Ferreira de Almeida é considerado o grande tradutor da Bíblia para o português. E foi a primeira tradução que ele faz do grego para o português do Novo Testamento. Depois ele então começa com o Antigo Testamento. Então nós temos em 1642, aos 14 anos de idade, Ferreira de Almeida, ele vai deixar Portugal, é um português, vai deixar Portugal para viver na Malásia, atual Malásia. Antes era Malaca, a região onde João Ferreira de Almeida foi residir. Ele havia se tornado um protestante ligado à Igreja Reformada da Holanda. E ele tinha interesse de trabalhar na Igreja Reformada. Ele já conhecia os textos bíblicos, especialmente os textos em latim. Por quê? O tio de João Ferreira de Almeida era padre. Após ele converter-se ao protestantismo, ele então passa a ter interesse pelo ramo, digamos, evangélico ou protestante do cristianismo. Então ele começa a traduzir a Bíblia, não mais olhando para o latim, mas agora para a língua onde ele tinha a intenção de ensinar as Escrituras Sagradas. Aos 16 anos, ele traduziu um resumo dos evangelhos do espanhol para o português. Aos 16 anos. E ele então começa a trabalhar, a partir de Malaca, a tradução para o português das Escrituras Sagradas. Aos 17 anos, ele então traduz o Novo Testamento do latim para o português. E aos 35 anos de idade, ele inicia a tradução, agora dos originais, do hebraico e do grego para o português. Aos 35 anos, este homem importante, e é importante para nós aqui no Brasil, é importante para Moçambique, é importante para Angola, importante para Portugal, enfim, para os países de fala portuguesa, ele então começa a tradução do hebraico e do grego para o português. E em 1681, depois de revisado na Holanda, esse texto, então, ele será publicado. O Novo Testamento ele é publicado, a Bíblia é publicada, então, a Bíblia é em português. João Ferreira de Almeida, ele não conclui toda a tradução do Antigo Testamento.
ele vai falecer antes. E nós temos então a sequência por um outro biblicista que vai terminar a tradução do Antigo Testamento hebraico para o português. Bom, dito isto, todo o trabalho que João Ferreira de Almeida presta para as Escrituras Sagradas de fala portuguesa, para o público de fala portuguesa, para as populações de fala portuguesa, é tão relevante e é tão importante quanto o que Martim Lutero faz para o povo alemão. A Bíblia de Lutero, onde ele também traduz para o alemão a Bíblia Sagrada. Então, a importância que a Bíblia de Lutero tem para o povo germânico é a importância que João Ferreira de Almeida tem para a Bíblia em português. Assim como nós temos Bíblias importantes, por exemplo, para o povo de fala inglesa, a King James, a versão do Rei Tiago, ela é tão importante quanto a Bíblia de Ferreira de Almeida é para o Brasil e para os países de fala portuguesa. Assim como a Reina Valera, também no espanhol. Então, João Ferreira de Almeida é esta figura importantíssima. E eu acho que vale a pena, nessa semana em que nós comemoramos o Dia da Bíblia, falarmos um pouco de João Ferreira de Almeida, destacar um pouco da importância da Bíblia em português. Então, a Bíblia vem para o português dos textos receptos. Os textos receptos vêm da família bizantina, que vem dos textos lá de trás, especialmente de textos já deixados ali pelos pais da igreja cristã. Assim nós temos os textos minúsculos, que dão origem à Bíblia lá na frente, 1681, a Bíblia em português. De lá para cá, nós tivemos muitas outras versões das Escrituras Sagradas em português. Por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida foi a primeira Bíblia impressa no Brasil, em 1948. Em 1948, nós temos uma Bíblia impressa no Brasil, que é a Almeida Revista e Corrigida. Mais tarde, nós temos, 1930, a editora Paulinas, que é uma editora católica, ela está traduzindo também para o português uma Bíblia para o público católico. Não mais o latim, ou tão somente o latim, mas agora o português também, a Bíblia em português também poderia ser lida pelos católicos. Em 1959, a Almeida Revista e Atualizada, ela vai também publicar uma nova versão em português. Em 1976, nós temos uma publicação agora da Bíblia de Jerusalém, aqui também para o público português do Brasil. Essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito boa para estudos, tá? Essa Bíblia, se você não tem essa pequena Bíblia, você poderia adquirir. Geralmente, as editoras católicas, uma vez por mês, elas fazem alguma promoção para venda de Bíblias, tá? Vale a pena você pesquisar a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia para estudos teológicos, quando você vai preparar uma palestra, vale a pena dar uma olhada nos textos bíblicos. Então, a Bíblia de Jerusalém, ela vai surgir em 1976 no Brasil. Em 1981, nós temos a Bíblia Viva sendo publicada. Bíblia Viva, que é uma paráfrase da Bíblia. Em 1982, nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, que também é uma linguagem mais popular. Em 1990, nós temos a Bíblia Edição Pastoral, que também é uma editora católica que está traduzindo a Bíblia e colocando à disposição do público brasileiro a Bíblia Pastoral. Eu tenho essa Bíblia, ela vai ter uma inclinação muito mais para dentro de um grupo católico, mas vale a pena ter essa Bíblia também para comparar textos bíblicos. Nós tivemos em 1990, a Editora Vida publica então a edição contemporânea da Bíblia. Em 1994, foi publicado o Novo Testamento, já em português, no Brasil, na NVI, a nova versão internacional da Bíblia, que é esta Bíblia que eu estou usando hoje, tá? Essa é a NVI, tá? Não é da Sociedade Bíblica do Brasil, mas é uma ótima Bíblia. Em 1997, foi publicada a Bíblia Ecumênica, também uma Bíblia para o público católico. Em 2007, foi publicada a Bíblia Almeida Século XXI, uma Bíblia muito usada, inclusive,
por jovens adventistas da promessa. Eu já usei essa Bíblia também. Eu gosto da Almeida Século XXI, gosto também da NVI. E em 2011, janeiro de 2011, foi publicada a Bíblia A Mensagem. A Mensagem é uma paráfrase do hebraico para o inglês e do inglês para o português, tá? É o Eugene Peterson, publica nos Estados Unidos em inglês, depois ela vem para o Brasil, ela é traduzida para o português, chega para o público evangélico de língua portuguesa, a Bíblia A Mensagem. Então nós temos muitas versões das Escrituras Sagradas, muitas versões. Nós temos Bíblias mais antigas, eu quero destacar aqui a Almeida Corrigida e Fiel, tá? A ACF, Almeida Corrigida e Fiel, ela traz ainda os princípios de tradução de João Ferreira de Almeida, tá? A ACF, ela vai trazer palavra por palavra, equivalência formal, tá? As nossas Bíblias, equivalência, elas são traduzidas com a equivalência dinâmica, ou seja, algumas palavras elas são vertidas para o português para que o público entenda. A ACF já trabalha com a equivalência formal, palavra por palavra. É lógico que tem que fazer pequenos ajustes, porque senão o público em português não entende, tá? Os brasileiros, os portugueses não vão entender, uma vez que as palavras são vertidas do hebraico, às vezes do aramaico, no Antigo Testamento, e do grego, no Novo Testamento, para o português. Mas é uma ótima Bíblia, a ACF. Eu tenho essa Bíblia também. Bom, são muitas versões das Escrituras Sagradas. Às vezes você tem ela impressa no celular. Qual é a versão da Bíblia que você usa? Qual é a versão que você usa? Coloca aqui no chat, olha. A minha versão é esta, pastor. Tá? Olha, eu tenho aqui uma outra Bíblia que é a Bíblia de Estudo, Palavras-Chave, Hebraico-Grego. Esta é uma Bíblia de João Ferreira de Almeida também, tá? Um pouquinho mais antiga essa Bíblia, o texto dela em português, mas é um bom texto também. Qual é a versão que você usa? Usa século XXI, linguagem de hoje, Nova Bíblia Viva, a Mensagem. Eu gosto da ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Qual a versão da Bíblia que você usa? Coloque aqui no chat. Eu uso essa versão das Escrituras Sagradas. Combinado assim? Depois eu quero olhar aqui no chat quais são as versões que o povo promessista, o povo evangélico, ou os que acompanham o Sala Pastoral, estão usando no seu dia a dia, para leitura em casa, para sua devocional, para sua pregação, para o seu estudo bíblico e para a lição bíblica. Vamos lá? Bom, quando eu olhei todas essas versões da Bíblia, me veio à mente uma pergunta. Como você deve escolher uma Bíblia? Como você deve escolher uma Bíblia? Bom, eu já vou destacar para você, você não pode escolher a Bíblia, a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, tá bem? Aquela das Testemunhas de Jeová. Aquela Bíblia é contra a Bíblia, tá? Aquela Bíblia é contra a Bíblia. É uma versão própria das Testemunhas de Jeová. A promessa não usa aquela Bíblia. Nenhuma igreja cristã usa aquela Bíblia. Somente as Testemunhas de Jeová usam a Bíblia tradução Novo Mundo. Então eu estou falando de outras versões da Bíblia. Versões autorizadas por sociedades bíblicas, sejam sociedades britânicas, portuguesa, enfim, as sociedades americanas, sociedades autorizadas. Como você escolhe uma Bíblia autorizada? Tá? Como você escolhe? Você pode escolher uma Bíblia católica. Agora, essa Bíblia católica ela não é usada no culto para os adventistas da promessa. Não é usada para o estudo bíblico. Ela não é usada para o discipulado. Os estudantes de teologia em nossa igreja, de repente, compram a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de versão pastoral, etc., para sua pesquisa, tá? Então, para a pesquisa, esta Bíblia é boa. Para a pesquisa, ela é boa. Agora, eu estou dizendo como você escolhe uma Bíblia para a sua devocional, para o seu discipulado, para você levar à igreja, seja ela no formato digital ou impresso. Como você escolhe uma Bíblia? Como você escolhe uma Bíblia? Você pode escolher qualquer versão das Escrituras Sagradas autorizadas. Vai de acordo ali com o texto que mais te chama a atenção, tá?
e você consiga compreender melhor. Eu gosto da NVI, eu gosto da Século XXI e eu gosto da Almeida Corrigida e Fiel, ou mesmo uma Almeida atualizada, né? Eu uso há muito tempo a Almeida Século XXI e eu uso a nova tradução, a nova versão da Bíblia, né? NVI, nova versão internacional da Bíblia. Agora eu gostaria de ler 2 textos para você checar uma Bíblia. 2 textos. Pega a sua Bíblia aí. Dá uma olhadinha no Salmo de número 83, verso 18. Por que eu vou citar esse texto? Porque as Bíblias mais antigas, inclusive de João Ferreira de Almeida, as traduções, né, desde 1681, as outras traduções, tanto em Portugal quanto as traduções feitas no Brasil, elas preservaram no Salmo 83, 18, uma referência ao Senhor, a Deus, uma referência ao Senhor, tá? E ao preservar esta referência aqui ao Senhor, acaba dando margem para você ser questionado, especialmente por testemunhas de Jeová. Salmo de número 83, verso 18. Ó, saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Como está na tua Bíblia? Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor. Como aparece na tua Bíblia Senhor? Eu vou usar aqui, olha, eu vou usar agora a Bíblia Palavras-Chave, tá? É uma Bíblia de estudo. Vamos ver como o Ferreira de Almeida vai traduzir nesta Bíblia. Vamos ver. 83, verso 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo. Bom, Jeová não tem na Bíblia. Jeová não tem na Bíblia. Jeová é uma construção posterior, são junções de vogais ao nome de Deus, feito pelos maçoretas, e quando ela chega para o português, essa construção chega, ela não chega como Yahvé ou Javé, chega como Jeová. As Bíblias mais recentes, a nova versão internacional, ela já vai trazer Senhor, porque não aparece Jeová no Salmo de número 83, 18. Aparece Senhor. Em todos os lugares onde aparecia Senhor, especialmente no Antigo Testamento, Ferreira de Almeida foi colocando ali Jeová, porque era uma compreensão naquela ocasião. Então, ao escolher uma Bíblia, dê uma olhadinha se ela traz aqui Jeová, tá? Não há problema, não há pecado. O que eu estou dizendo é que, ao estudar com uma pessoa, a depender da sua seita, por exemplo, ela vai tentar provar para você que o nome de Deus é Jeová que tem na sua Bíblia. Quando ela pega a NVI, ela não consegue provar. Quando ela pega a Almeida, mais antiga, ela vai conseguir provar, tá? Então, o Salmo 83, 18 vai trazer Jeová como sendo Deus Altíssimo. Nas Bíblias mais modernas, já revisadas, nós temos Senhor, Senhor. Um outro texto que eu gosto bastante também de citar é João capítulo 1, João capítulo 1, veja na sua Bíblia aí, checa na sua Bíblia. Coloque aqui no comentário, olha, a minha Bíblia, pastor Adel, ela vai trazer Senhor, Salmo 83, 18. Não, vai trazer Jeová, João, capítulo 1, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, Aqui está o Filho unigênito. Dê uma olhadinha, se você tem agora NVI, dê uma olhadinha na NVI. A NVI já vai trazer esse texto muito mais reestilizado para a compreensão do grego para o português. Capítulo 1, verso 18, agora eu estou usando a nova versão internacional da Bíblia. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, porque aparece aqui Deus e Deus. Um Deus se refere ao Pai, a outra vez que aparece Deus aqui, Theon, do grego, se refere ao Filho. Então, quando você tem uma Bíblia
que aparece Deus 2 vezes em João 1:18, esta Bíblia, os biblicistas, os manuscritologistas que trabalharam esses textos, eles chegaram à conclusão que o apóstolo João chegou. Ou seja, que ninguém nunca viu Deus, jamais viu o Deus Pai. Mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então o texto é mais claro, inclusive do ponto de vista teológico. O texto é mais claro em João 1:18. Então, como que o pastor Adel escolhe as Bíblias que ele usa na igreja local para o discipulado? Eu sempre olho o Salmo de número 83:18, João 1:18, tem outros pequenos lugares, mas esses são os mais importantes, assim, na minha avaliação. Bom, você pode escolher a melhor versão das Escrituras Sagradas, o melhor texto das Escrituras Sagradas. Agora, se você não ler a Bíblia, não vale toda a escolha, todo o critério, não vale. Você precisa escolher a melhor versão da Bíblia e ler a Bíblia, e ler as Escrituras Sagradas. Então, qual é o nosso grande desafio? Além de compreender um pouco nessa Semana da Bíblia, compreender as Escrituras Sagradas, elas são importantes, elas têm uma abrangência do ponto de vista do ser humano, ela abrange toda a vida humana, mas também do tempo, ela abrange todas as gerações. A Bíblia alcança todos os cantos do ponto de vista geográfico. A Bíblia alcança todas as eras. Isso é importante compreender. Eu preciso escolher um texto bíblico que seja compreendido na minha língua. Isso é importante também. Agora, o mais importante é ler a Bíblia e aplicar esses textos na nossa vida. E a minha pergunta é esta para você. Você está lendo a Bíblia? Por que eu estou destacando, perguntando, indagando a vocês constantemente? Porque nós precisamos ser o povo da Bíblia. Não basta ter a Bíblia no celular ou a Bíblia impressa. Nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, aplicar a Bíblia na nossa vida, em nossa realidade. Meus irmãos, nós temos um grande desafio: ler a Bíblia. Vamos ler mais um texto da Bíblia esta semana? Vamos ler mais uma porção da Bíblia essa semana? Vamos ler uma carta essa semana? Vamos ler um evangelho essa semana? Vamos ler? Coloque aqui, olha, no chat. Pastor, eu vou ler a Bíblia essa semana, eu vou ler um livro da Bíblia. Coloca o livro que você vai ler aqui. Posso contar com você? Coloque aqui, olha, eu vou ler este evangelho esta semana, ou esta carta esta semana, ou este livro profético esta semana. Você topa? Primeiro desafio: ler um livro, uma carta, uma epístola, um evangelho, um livro profético, um livro histórico nessa semana. Segundo desafio, e este nós precisamos orar, perseverar e esperar em Deus. Mas eu vou fazer esse segundo desafio. Um dia, aos 14 anos, João Ferreira de Almeida, ele pegou um texto e começou a traduzir. Mais tarde, aos 17 anos, ele pegou outro texto bíblico e começou a traduzir para o português. Do latim para o português, do espanhol para o português. Aos 35 anos, ele estava traduzindo a Bíblia do hebraico e do grego para o português. Em 1681, nós tivemos, pela graça de Deus, a primeira Bíblia em português sendo publicada. De lá para cá, muitas versões das Escrituras Sagradas em português foram colocadas à disposição de todos os países de fala portuguesa. Qual é o nosso desafio? Para que o Senhor Deus levante na Igreja Adventista da Promessa rapazes, moças, homens, mulheres que tenham inclinação para línguas bíblicas e que eles sejam desafiados a irem para uma etnia onde ninguém conhece a Bíblia e eles possam iniciar um trabalho de tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o dialeto ou para o idioma desta etnia. Irmãos, é um desafio. Agora mesmo nós temos no Amazonas inúmeros biblicistas
que estão tentando traduzir a Bíblia para idiomas nativos, grupos de 300, de 500, de 300 pessoas, 500 pessoas. Nós temos na África pessoas tentando traduzir a Bíblia para dialetos, onde 300, 400, 500 pessoas precisam também ler ou ouvir a Bíblia Sagrada. O nosso desafio como igreja é preservar a Bíblia, traduzindo a Bíblia. Quem sabe a Igreja Adventista da Promessa seja bênção também na tradução de Bíblias. Seja bênção também para que pessoas isoladas nesse planeta conheçam a única palavra poderosa capaz de alterar as vidas. Uma igreja missionária se preocupa em enviar missionários para o centro de formação, preparar missionários para o campo, mas também para a tradução de Bíblia. A minha oração vai nesse sentido. Posso contar com você? Vamos orar para que o Senhor traga, levante na promessa pessoas, um irmão com capacidade para compreender o grego, o hebraico, parte do aramaico, para traduzir a Bíblia para alguma etnia, para algum dialeto, para algum idioma, que a Bíblia ainda não fora traduzida. Ah, meu irmão, a promessa pode ser bênção também. Eu sei que lá no Apocalipse, João tem uma visão ampla de todos aqueles e aquelas que foram salvos e salvas por Jesus ao longo da história. Ele vê uma multidão de todas as tribos, línguas e nações. Nações ali, etnias. De todas as etnias, ele enxerga a gente subindo para o encontro glorioso com Jesus. Sabe por quê? Porque alguém traduziu a Bíblia. Porque alguém pregou. Porque alguém discipulou. Porque alguém passou horas e horas e horas tentando levar uma pessoa a entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós temos 2 desafios essa semana. Primeiro desafio, ler uma porção da Bíblia. Segundo desafio, orar. Senhor, levante alguém na promessa para traduzir a Bíblia para uma tribo que ainda não tem as Escrituras Sagradas. Para um povo que ainda não tem as Escrituras Sagradas. Para uma pequena nação que ainda não tem as Escrituras Sagradas. Vamos orar assim? Pai de amor e graça, eu oro em nome de Jesus. O Senhor sabe de nossas limitações e eu peço a Ti agora, venha ao nosso alcance, naquilo que a gente não tem conhecimento, eu peço que o Senhor traga a iluminação do Teu Espírito para que possamos conhecer. Traga o desejo antes da leitura, traga o desejo antes da oração, traga o desejo antes da evangelização. Que o nosso coração seja inclinado para essas coisas espirituais. Senhor, eu também oro para que os nossos irmãos sejam comprometidos e engajados com a leitura das Sagradas Escrituras. Nesta semana nós vamos ler mais um trecho da Tua Palavra. Esta é a semana da Bíblia aqui no Brasil. Eu peço que o Senhor nos ajude a ler um pouco mais a Tua Palavra. O meu segundo pedido que eu faço a Ti, em nome de Jesus, nos ajude a ser bênção para a tradução de Bíblias. Meu Deus, os grandes homens e mulheres muito sofreram, meu Deus. John Wycliffe, ele sofre, morre na Inglaterra tentando traduzir a Bíblia para o inglês. Anos depois, John Hus é queimado numa fogueira por causa da Bíblia. Quantos sofreram por causa da Bíblia? Hoje nós temos Bíblia no Brasil e em várias partes do mundo. Mas isso custou muito para esses irmãos que o Senhor preservou. O Senhor os usou num tempo, mesmo em meio a sofrimento e até a morte. Agora nós pedimos, nesse segundo pedido a Ti, suplicamos a Ti, ajude a promessa também ser bênção. Ajude a promessa a traduzir a Bíblia de alguma maneira para que algum povo, que alguma etnia do mundo seja beneficiada com alguém da Igreja Adventista da Promessa. Existem muitas igrejas fazendo isso agora, mas nós não temos a Igreja da Promessa. Eu oro para que o Senhor abra o entendimento da direção da nossa igreja, dos centros acadêmicos da nossa igreja, pastores, missionários, missionárias, para que possamos entender que a missão se faz também levando as Escrituras Sagradas nos contextos onde as pessoas estão inseridas. Eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meu irmão, estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Hoje falamos um pouco sobre a expansão da Bíblia, a abrangência da Bíblia, como os conteúdos foram formados. Espero que de alguma forma tenha te ajudado. E agora no final do Sala Pastoral, quero falar para você de nossa campanha. Estamos construindo uma igreja em Paragominas, lá no Pará, Missionária Patrícia, convenção da Convenção Norte, né, Pastor Francileu, todos empenhados. Daqui a um ano nós vamos inaugurar esta igreja. Todas as vezes que você comprar um livro, o Batismo no Espírito Santo, você está ajudando a construir a igreja de Paragominas. Agora, você pode dar uma oferta especial aqui também. Tiago, coloca aqui o QR Code aqui, coloca o Pix aqui, olha. Você pode ofertar o valor que o Espírito tocar no seu coração, tá? Você coloca o número do WhatsApp aqui também dos amigos da missão, você vai enviar esse recibo para os amigos da missão e vai dizer assim, olha, esta oferta é para a construção da igreja de Paragominas. Nós vamos destinar esse valor para a construção de nossa amada igreja no Pará, em Paragominas. Tá bem? Então vamos juntos. Estamos nesta campanha. Em breve o Senhor Jesus vai nos dar essa vitória. Se você quiser ter acesso a materiais da igreja, nós temos muitos materiais publicados. Temos a editora Promessa, tem muito material. E nós temos também o CETAP, que é o nosso Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa. Você pode adquirir os conteúdos. Coloque aqui também, olha, o site, Tiago, do CETAP. Você pode também se inscrever para ser um aluno, uma aluna do nosso curso de teologia. Nós temos também pós-graduação, lato sensu, né? Pós-graduação em nível de especialização, e temos pós-graduação em nível de mestrado, que é o stricto sensu. Você pode também, se Deus te der essa oportunidade, pode fazer o bacharelado em teologia pelo CETAP, pode fazer o bacharelado em teologia no Seminário Teológico Adventista da Promessa. Nós temos duas casas teológicas da igreja, são duas pequenas empresas educacionais da igreja. Você pode estudar no STP, tá bom? Se nós tivermos aí sites também, coloque aqui para o povo de Deus. O nosso seminário vai começar a turma, né? Turma 23, 24, dia 1º de março de 2023, aqui mesmo em Cosmópolis, tá bom? Eu quero fazer pós-graduação, procure a sua convenção regional, o pessoal tem aí informações. Eu quero fazer o mestrado, turmas já estão encerradas, mas se Deus permitir, nos dê a graça, nós iniciaremos em breve mais uma turma do mestrado, né? Ou no segundo semestre de 23, ou mesmo em primeiro semestre de 24. Tá bem assim? Fica o convite para você. Nós temos várias pessoas estudando conosco, pessoas do Brasil, fora do Brasil, e é sempre uma alegria ter você como aluno, você como aluna, minha irmã. É muito importante ter todos vocês nesta caminhada teológica. Estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Deus te abençoe, comemore o dia da Bíblia. Na sexta-feira que vem estaremos aqui no Sala Pastoral, animados, às 20 horas, com a graça de Deus. Um abraço, um ósculo santo, Deus abençoe.